Então, a paz do Senhor a todos. E nós temos alguma coisa para partilharmos hoje, até porque hoje nós celebramos alguma coisa. O que é que nós celebramos no dia de hoje? Alguém sabe? O dia de Pentecostes. E o que é quer dizer Pentecostes? Pentecostes é um termo que vem do grego e que está associado ao número 5. Neste caso, Pentecostes, porque é 50 dias após a Páscoa. Mas se vocês quiserem uma associação assim mais fresca nas nossas memórias, por exemplo, lembrem-se do Penta. Penta campeão, Futebol Clube Porto. Não é? Portanto, este nome, Penta, Pentecostes, está sempre associado ao número 5. E o Pentecostes é porque é algo que se celebra no dia 50 após a Páscoa. E nós vamos começar por ler uma passagem que está em Atos 2. Vamos ver, então, o que é que aconteceu neste dia. Atos 2, vamos começar a ler. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os que temos ouvido, nas nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e em sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, esta foi a passagem que nos mostra, que nos ensina como é que Deus enviou o seu Santo Espírito até nós. É aqui que está descrito na palavra de Deus, Atos 2, como é que isto aconteceu. Não é? E então, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, foi que isto aconteceu, que Deus enviou o seu Santo Espírito. Mas antes eu quero voltar atrás e quero partilhar convosco alguns pensamentos acerca de 3 perguntas. E vamos andar à volta destas 3 perguntas hoje. Primeira pergunta: quem é o Espírito Santo? Segunda pergunta: como e quando veio o Espírito Santo? E terceira pergunta: o que é que faz o Espírito Santo? Ora, sobre quem é o Espírito Santo? Primeira pergunta. Porque não há muito ensino hoje em dia nas igrejas sobre o Espírito Santo, que nós ouvimos muito mais falar sobre Deus, conhecemos os seus atributos, sabemos quem é Deus, ouvimos mais pregações sobre Deus, também ouvimos muitas pregações sobre Jesus, quem é Jesus, o que é que fez Jesus, a sua obra, a sua vida, a sua morte, o que é que ele significa. Mas relativamente ao Espírito Santo, realmente não ouvimos tanto ensino assim. E esse é um dos motivos que leva
a gerar muita polémica à volta do Espírito Santo. Mas nós não queremos ser polémicos, nem queremos andar à volta de polémica, por isso mais nos vale falar da Bíblia e daquilo que a palavra nos diz acerca do Espírito Santo. Não é? Ficamos por aqui e não liguemos às polémicas. No entanto, este é um dos motivos que realmente acontecem nos dias de hoje, tantas polémicas relacionadas com a doutrina do Espírito Santo, porque não há muito ensino na igreja. Se houvesse mais ensino, todos estaríamos mais ensinados sobre esta matéria. Então, o que é que as pessoas dizem? Acham que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, não é? Mas que não é Deus. Outros acham só que é a manifestação do poder de Deus. E outros dizem ainda que ele é um ser realmente espiritual, mas que é separado do Pai e do Filho. Então, realmente, esta confusão existe sobre quem é o Espírito Santo. Para muitos existe essa confusão. Ainda no outro dia, alguém me perguntava ao telefone, porque foi confrontado também numa igreja, que era errado adorarmos ao Espírito Santo, porque nós somos pessoas monoteístas, adoramos um só Deus, e que não deveríamos adorar o Espírito Santo. E essa pessoa um irmão nosso, ficou tão confundido na hora, confrontado com esta pergunta, que ao falar comigo, ele perguntou, mas é errado? Eu disse, não, realmente. Eu fiquei uns segundos também calada, porque assim nunca pensei na minha vida ouvir uma pergunta destas, se é errado adorarmos o Espírito Santo. Mas é uma pergunta que tem razão de ser, porque parte do princípio como nós olhamos para o Espírito Santo. Como é que nós vemos o Espírito Santo? Se nós vemos o Espírito Santo como uma força ativa de Deus, mas que não é Deus, é normal pensarmos que nós não podemos adorá-lo. Mas se nós o virmos como Deus, então nós podemos adorá-lo, certo? Então vamos à Bíblia, vamos à palavra e vamos ver aquilo que Deus nos ensina sobre o Espírito Santo. Então, quando na Bíblia, em Hebreus 9,14, nos diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, quanto mais purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aqui em Hebreus 9,14, a palavra chama-lhe de Espírito eterno. E nós sabemos que este atributo eterno está associado só ao Pai e ao Filho. É um atributo divino. Então, a Bíblia, ao chamar o Espírito de Espírito eterno, também está a chamar de Deus ao Espírito. No Salmo 139, quando o Salmo 139, 7 diz: para onde me irei do teu Espírito, uma passagem conhecida por todos, para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo está em todo lugar. Que o Espírito Santo é omnipresente. A omnipresença é um atributo divino, que é atribuído a Deus e ao Filho. Então, nós começamos aqui a ver que a palavra também atribui ao Espírito Santo a natureza divina que existe em Deus e no Filho, atribui também ao Espírito Santo. Em Lucas 1,35 está escrito: e respondendo o anjo disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Aqui nós vemos o anjo a falar com Maria e a dizer-lhe que o Espírito Santo desceria sobre ela e que nela seria gerado o Filho. Isto é um atributo também divino. É o atributo de gerar vida, de criar e de Todo-Poderoso. E existem muitas outras passagens que nos mostram que o Espírito Santo partilha de atributos divinos que são dados ao Pai e ao Filho. Os mesmos atributos. Logo nós chegamos à conclusão de que o Espírito Santo é Deus. E que nós podemos adorar o Espírito Santo assim como nós adoramos o Pai e o Filho. Todas estas passagens bíblicas, elas falam-nos que o Espírito Santo é coeterno, não é?
é coigual com o Pai e o Filho e é consubstancial, que quer dizer que partilha também a mesma natureza de Deus e do Filho. Portanto, chegamos a esta conclusão: o Espírito Santo é Deus. Adoramos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso não faz de nós politeístas, não é? Adoradores de vários deuses. Nós continuamos a adorar um só Deus. Continuamos a adorar um só Deus porque é um Deus constituído por 3 pessoas. Constituído por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, está respondida a primeira pergunta. Quem é o Espírito Santo? Para nós, o Espírito Santo é Deus. Isto leva-nos à segunda pergunta. Quando e como veio o Espírito Santo? Já lemos uma passagem. A passagem de Atos 2, em que descreve como é que o Espírito Santo veio. O dia exato em que o Espírito Santo desceu à terra para habitar connosco para sempre. Mas antes disto, já Jesus, quando estava aqui no nosso meio, já tinha avisado que o Espírito Santo haveria de vir. E se nós lermos em João 14, nos versículos 16, 17 e depois o 26, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus a anunciar que haveria de enviar o Espírito Santo. Em João 15, 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Em João 16, 7 a 15, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Estas foram as vezes, as passagens que nós vemos na Bíblia que Jesus, enquanto estava cá, anunciou a vinda do Espírito Santo. E é engraçado que se nós olharmos para estas passagens, nós vemos que até uma vez Jesus disse: convém que eu vá, para eu enviar o Espírito. Porque se eu não for, ele não vem. Engraçado isto, não é? E isto leva-nos a meditar que realmente Jesus, que fez a obra, executou o plano de salvação na cruz, e que terminou a obra na cruz, a obra da redenção e da expiação dos nossos pecados, esta obra ficou completa apenas quando se deu a ascensão aos céus. Foi quando ele foi recebido por Deus e foi glorificado. Foi quando se assentou à destra de Deus, à sua direita. E o seu esforço, tudo aquilo que Jesus fez, foi aceito por Deus. O sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. A obra completou aí. E então, quando ele ascendeu aos céus, o Espírito Santo foi-nos enviado, não é? Para nós. E a seguir, nós vemos Atos 2. Vemos como é que o Espírito Santo desceu. Não é? E todos nós conhecemos esta passagem. Estavam todos reunidos neste dia de Pentecostes, como podemos ler. E foi aí que o Espírito Santo desceu para vir habitar no nosso meio e em nós para sempre, para sempre. Porque Jesus já não estava cá, Jesus já tinha ascendido aos céus. Então nós vemos aqui o quê? Uma coisa engraçada que nós podemos ver logo no primeiro versículo de Atos 2 é que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E então nós podemos pensar, mas então o Pentecostes não é a descida do Espírito Santo? É. Então como é que havia já um dia de Pentecostes? Porque eles estavam reunidos para celebrar o dia de Pentecostes.
Este dia de Pentecostes que se celebrava antes é a chamada festa das semanas ou a festa das colheitas. Esta festa, esta celebridade, foi instituída lá em Levítico. Nós temos que retroceder ao livro de Levítico, quando Deus enviou a lei, para descobrirmos lá esta lei, que Deus ordenou que 50 dias após a Páscoa, eles celebrassem este dia como se fosse um dia festivo de colheitas, porque celebrava-se o fim da primeira colheita do ano. Vocês estão certos, estão com certeza que relembrados que a Páscoa, a primeira Páscoa, eles celebraram ainda no Egito, certo? Aspergiram lá o sangue nas portas e a seguir o anjo da morte veio, matou os primogénitos, mas todo aquele que tinha o sangue na porta, salpicado, o anjo passou por cima. Sabemos disso. Essa foi a primeira Páscoa instituída. Mas Deus disse, passados 50 dias do dia da Páscoa, vocês vão celebrar este dia das colheitas. Porque celebra-se o final da colheita, da primeira colheita que se faz no ano. E depois em Deuteronômio vemos também Moisés a instruir o povo para que, juntamente com a colheita, eles celebrassem a entrega da lei no Monte Sinai, que foi mais ou menos por esta altura. Então, o que é que se celebrava neste dia de Pentecostes? Eles estavam todos reunidos naquele lugar, veio gente de todo o lado, das redondezas, veio gente de várias nações para celebrar este dia de Pentecostes. E eles vinham celebrar o final das colheitas e vinham celebrar também o facto de Deus ter enviado a lei. Onde é que Deus enviou a lei? Lá, no Monte Sinai, no deserto de Sinai. Então era isto que se celebrava todos os anos, era este o dia de Pentecostes. Na altura chamava-se a festa das semanas ou a festa das colheitas, mas que no tempo dos gregos começou-se a usar este termo, o dia de Pentecostes. E era isto que se celebrava. Então nós olhamos para aqui e vemos aquilo que Deus estava a fazer na vida do povo. Havia uma festa de Pentecostes que se celebrava a entrega da lei, não é? E agora havia um novo Pentecostes que se celebrava a vinda do Espírito Santo. Lá no tempo da lei, quando Deus deu a lei, lá a Moisés, no Monte Sinai, nós, se nos relembrarmos da história, nós vamos nos lembrar que Deus deu a lei a Moisés, que a escreveu em pedra, certo? Escreveu em pedra. Mas depois, quando Moisés desceu ao arraial, o que é que ele viu? Ele viu que o povo estava todo a adorar um bezerro, certo? Estava todo a adorar um bezerro. E ele aí se enfureceu, Moisés, e ele até partiu as tábuas da lei. Partiu as tábuas da lei. E houve uma consequência grave desse ato de idolatria da parte do povo. Uma consequência muito grave. Porque nesses dias morreram 3.000 pessoas. Por causa disso. 3.000 pessoas morreram. Por causa da idolatria. Morreram assim. E nós lemos na palavra que a lei mata. Certo? Mas o Espírito vivifica. E nós vimos agora este dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu e que o apóstolo pregou. E o Espírito Santo agiu. E o que é que aconteceu no fim da pregação? 3.000 almas juntaram-se à igreja. A lei mata, mas o Espírito vivifica. A lei, quando foi dada lá, no Monte Sinai, ela trouxe uma consequência, porque o povo entrou em idolatria e morreram 3.000. Mas no dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, 3.000 vieram à vida. E nós temos que ter esta noção de que a lei mata, mas o Espírito é aquele que traz vida. E nós, se pensarmos ainda noutro fator que aconteceu
O antigo Pentecostes, a Semana das Colheitas, celebrávamos, ou os judeus ainda hoje celebram, a entrega da lei. Nós vemos e percebemos que naquele tempo, quando Deus entregou a lei, Deus iniciou ali a regeneração do homem, mas a regeneração física, porque só havia o corpo e a alma para regenerar. Vamos voltar a Éden. Lá no Éden, Deus criou o homem e criou com corpo, alma e espírito. Mas por causa do pecado, houve alguma coisa que aconteceu. O espírito morreu. E Deus disse a Adão, olha, se tu comeres do fruto desta árvore, certamente morrerás. Alguém morreu? Fisicamente? A serpente até gozou com esta frase de Deus. Não, tu não vais morrer nada. Podes comer à vontade porque tu não vais morrer. Mas Deus não se estava a referir ao corpo, nem à alma. Estava-se a referir ao espírito. E naquele momento, quando eles comeram do fruto proibido, morreram. O espírito morreu. E o espírito era a parte do homem que conectava com Deus, porque Deus é espírito. Então, naquele momento, o espírito morreu. O que é que ficou a conectar com Deus? Zero. Perdeu-se a conexão com Deus. E restou ao homem o corpo e a alma. E quando Deus entregou a lei, começou ali a regeneração do homem. Mas Deus estava a regenerar o corpo e a alma. Mas Deus sabia que não ia ser suficiente. Ele já tinha o seu plano elaborado desde o início. Ele sabia que não ia ser suficiente e que agora usava apenas sombras das coisas que haveriam de vir. E Deus começou a regenerar a parte física do homem. Vocês sabem o que é que a lei traz ao homem? A lei traz obrigação, porque somos obrigados. Então nós estamos a mortificar o corpo. Quando existe uma lei, nós estamos a trabalhar o corpo e a alma. A alma é as nossas vontades, as nossas emoções. A lei serviu para mortificar o corpo e a vontade do homem. Para trabalhar essa parte do corpo e da vontade. Porque eles eram obrigados. E nós sabemos que quando existe a lei, torna-se difícil para nós obedecer. Até mesmo Paulo falou sobre isso. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu faço. Existe uma dificuldade em nós de obedecer. Mas Deus começou a regenerar o homem por esta parte, pela parte física, pelo corpo e pela alma. E a lei começou a trabalhar nestas partes do homem. Era o que havia. O espírito estava morto. E nós vemos a dificuldade que foi de trabalhar o corpo e a alma, porque a lei é muito difícil de cumprir, não é? Muito difícil, por isso que eles tinham que sacrificar. Mas Deus disse sempre, olha, que melhor é o obedecer do que o sacrificar, porque é difícil. Então mais valia desobedecer, mas depois sacrificar, que ficava tudo pago. Ficava tudo perdoado. E assim continuou, até que se completou a obra. Jesus veio à terra, morrer por cada um de nós, dar a sua vida na cruz, verter o seu sangue pelos nossos pecados, fez a obra da redenção e da expiação. Completou a sua obra, disse, está consumado, morreu, ressuscitou e depois ascendeu aos céus para ser glorificado. E veio o Espírito Santo. E no dia em que veio o Espírito Santo, aconteceu algo tremendo. Porque uma das tarefas do Espírito Santo foi que ele veio para fazer algo muito importante. Recordam-se do que nós já dissemos? A lei mata, mas o Espírito vivifica. E o Espírito Santo desceu para fazer algo tremendo. O que é que ele... uma das coisas mais importantes que o Espírito Santo fez na nossa vida. Ele veio para vivificar o nosso espírito, que outrora estava morto. Até então estava morto. E não havia conexão entre nós e Deus. E o Espírito Santo fez isto, regenerando o homem a nível espiritual. Neste patamar espiritual. Foi o Espírito Santo que veio revivificar o nosso espírito.
para que então, e a partir daquele dia, voltássemos a ter conexão com Deus. Não é? Então, o ministério do Espírito Santo no nosso meio é tremendo, mas começa aqui. É o início da obra do Espírito Santo na nossa vida. O que nos leva à última pergunta: o que é que faz o Espírito Santo em nós ou na vida da igreja? Não é? O que é que faz? E nós começamos a ler e começamos a ver existem centenas de passagens que falam sobre o Espírito Santo, como vocês podem imaginar. E se nós começássemos aqui a ver cada parte que fala sobre o Espírito Santo, nós íamos ter aqui pano para mangas, como se costuma dizer. Mas então nós vemos que, para além neste dia em que o Espírito Santo desceu, que se cumpriu aquilo que foi dito pelo profeta Joel, não é? Nós vimos também que em Jeremias Deus tinha falado algo muito importante. Não é? Jeremias tinha dito lá no capítulo 31, mas este é o concerto que eu farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A lei dada por Deus a Moisés, ela foi escrita onde? Ela foi escrita na pedra. Mas Deus prometeu que um dia haveria de escrever a lei, ou a palavra, no nosso coração. E isto cumpriu-se com a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo agora grava a palavra dentro de nós. E Ele constantemente lembra-nos da palavra. É a função dEle, é a tarefa dEle, lembrar-nos das palavras de Deus dentro de nós. Gravar no nosso coração. E quando as coisas estão gravadas no nosso coração, são bem mais fáceis de seguir do que quando as temos gravadas numa tábua da lei. Então, nós vemos aqui, também compreendemos que 1 Coríntios diz-nos, 1 Coríntios capítulo 2, do 10 ao 12, diz-nos assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ora, nós temos que ter o Espírito de Deus para que possamos conhecer o que nos é dado por Deus. Aqui começa-nos já a revelar qualquer coisa sobre o Espírito Santo, que nós só conhecemos e que só chegamos a um conhecimento se Ele estiver nos ajudando para isso. Então, há uma passagem muito importante, que é João 16, 8, 11, que nós já a lemos e que podemos relembrar, que Jesus diz: e quando Ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta passagem é importantíssima para nós descobrirmos que é o Espírito Santo que faz esta tarefa árdua de que, quando nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez, que é o Espírito Santo que nos convence. Convence-nos de que somos pecadores. Convence-nos do pecado. Convence-nos do maligno, da justiça. É aqui, está escrito na palavra de Deus. Isto é tarefa do Espírito Santo. Então o que é que acontece? Acontece que quando nós ouvimos o Evangelho, é o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores. Ora, ou nós damos voz e ouvimos o Espírito Santo e dizemos que sim, que queremos mudar de vida, porque compreendemos que somos pecadores, ou então resistimos ao Espírito Santo. Não é? E se nós respondemos ao apelo de Deus, então naquele momento, ao aceitarmos Jesus em nós, para ser o Senhor da nossa vida, para iniciarmos uma caminhada com Ele, nesse momento dá-se precisamente o batismo do Espírito Santo. Esse nome que gera muita confusão. É a primeira vez que o Espírito Santo entra em nós. É nesse momento, porque na Bíblia está escrito que nós não poderíamos entender as coisas do Espírito se o Espírito não estivesse em nós. Ora, é o Espírito que nos convence das coisas espirituais. E se nós temos uma resposta positiva a Deus, o Espírito Santo entra em nós naquele momento, para habitar connosco para sempre. O problema aqui é que depois nós confundimos o batismo do Espírito Santo e também dizemos
batismo do Espírito Santo ao longo da nossa vida, quando somos batizados com os dons. Então confundimos, usamos sempre as mesmas palavras. Eu não gosto de dar nomes às coisas, mas eu prefiro até chamar-lhe de sermos cheios do Espírito Santo. Ao longo da nossa vida, nós podemos ser cheios do Espírito Santo e de vermos em nós e nas nossas vidas a manifestação do poder do Espírito ao longo de toda a nossa vida. Não é? Mas o batismo acontece, a primeira vez acontece quando nós nos convertemos, quando nós dizemos sim a Jesus. Quando nós dizemos sim, o Espírito Santo vem e habita entre nós. Nós temos uma passagem que diz assim, que está lá em Romanos 8, e que diz assim: ora, vocês já não estão sujeitos a esses instintos, mas ao Espírito, se de facto possuem o Espírito de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja morto por causa do pecado, o Espírito dá-lhe vida por causa da justificação. Realmente, se têm o Espírito daquele que fez passar Jesus da morte para a vida, ele que o ressuscitou também fará viver os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Ora, aqui diz que se nós não temos o Espírito em nós, nós não somos de Cristo. Por isso que muitas vezes nós ouvimos pessoas a dizerem: eu converti-me há 10 anos, aceitei o Senhor Jesus há 10 anos, mas só recebi o Espírito Santo há 2, por exemplo. Então o que é que aconteceram nos outros 8? Ele é um walking dead? É um morto-vivo? Porque se ele aceitou Jesus na sua vida, ele tem que ter o Espírito dentro dele, porque é o que está aqui escrito. Se vocês não têm o Espírito de Cristo, é porque vocês não são dele. Se vocês não têm o Espírito, não são dele. Então o Espírito vem habitar em nós no momento em que nós dizemos sim. Porque é o Espírito que nos convence, é o Espírito que nos ensina que nós devemos aceitar, é o Espírito que nos ajuda a compreender tudo o que é espiritual. Não há outra forma. É o Espírito que nos ajuda a compreender tudo o que é espiritual. Em Efésios 1, 13, 14 está escrito: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós vemos aqui que outra função do Espírito Santo é o Espírito Santo nos selar. Ele sela-nos. Vocês recordam-se daquelas cartas que eram seladas com um selo e que ninguém podia abrir? Era uma garantia de que não tinha sido violada a correspondência. Então, o Espírito Santo aqui funciona assim. Ele é o selo que garante a nossa salvação. Se de facto o Espírito habita em nós. Se de facto o Espírito habita em nós. Não é? Em João 6,63 está escrito: só o Espírito é que dá vida. Sem ele o homem nada consegue. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Vemos aqui que o Espírito é que dá vida. O Espírito é que vivifica o nosso espírito outrora morto, não é? Para agora se conectar a Deus. Em Tito 3, 4 a 6 está escrito: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ora, aqui está uma passagem importantíssima, porque fala que o Espírito Santo, ele tem o ministério da regeneração e da renovação do Espírito. Está aqui a confirmar. É ele que regenera o nosso espírito e que renova o nosso espírito. É a função do Espírito Santo. É ele que faz isto em nós. Não é? É ele que faz isto em nós. Em Romanos 8,16 está escrito: é o próprio Espírito que testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta convicção que nós temos de que somos filhos de Deus, de que estamos salvos, é-nos garantido pelo Espírito Santo. E se alguém tem dúvidas relativamente à sua conversão, à sua salvação, então peça ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence de que somos filhos de Deus. E se nós temos a salvação, com certeza que Ele te vai dar esse sentimento. Ele vai afastar de ti qualquer dúvida que tenhas sobre isto.
É tarefa do Espírito Santo. Muitas vezes nós não pensamos nisso. O que é que o Espírito Santo faz? Veio aqui só para ver as pessoas andarem de autocarro? Não. O Espírito Santo tem tarefas próprias, tarefas específicas para fazer na vida da pessoa individualmente, assim como na vida da igreja. Tarefas próprias e específicas. E se nós formos estudar na Bíblia, nós apercebemos dessas tarefas que Ele faz em nós e no nosso meio, não é? E esta é uma delas, não é? Ele testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus e nós temos essa certeza. Eu tenho essa certeza. Glória a Deus. Eu tenho a certeza que sou salva. O Espírito, Ele me convenceu que eu sou salva. Não é? Eu não tenho dúvidas em relação a isto. Porque foi o Espírito que me ensinou assim. Por exemplo, em Atos, nós vemos aqui uma história engraçada. Em Atos 8, 27 a 29, todos conhecem. Filipe partiu logo. Quando ia a caminho, encontrou-se com um eunuco, que era alto funcionário, tesoureiro e administrador-geral de Cândace, que era a rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Estava agora de regresso ao seu país e, sentado no seu carro, lia o seu livro do profeta Isaías. Então o Espírito de Deus disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esse carro. Esta é uma tarefa do Espírito Santo. Muitas vezes nos acontece. O Espírito Santo diz-te a ti, no Espírito: olha, ó Sofia, vai ter ali com aquela senhora que está ali a chorar ali naquele canto. Vai falar com ela e fala-lhe do amor de Cristo. Isto é a tarefa do Espírito Santo. E nós muitas vezes sentimos isso. Sentimos isso. Olha, Liliana, vai falar com aquela pessoa lá no teu trabalho, que está a passar por assim, assim, assim. E o Espírito Santo comunica-nos e dá-nos ordens. E dá-nos ordens de coisas que têm que ser feitas. Eu já passei por isto e arrependo-me amargamente de não ter obedecido ao Espírito Santo. Porque eu devia ter aí uns 17 anos, quando eu ia a caminho da escola, e o Espírito Santo me disse claramente, assim, olha, vai falar com aquela senhora que vai ali à frente. E a chorar. Eu ouvi o choro dela. Vai a chorar, vai-lhe falar do meu amor por ela. E eu fiquei com medo. E não fui. Até hoje eu sonho com isso. Porque eu desobedeci. O Espírito Santo dá-nos ordens. E nós temos que estar sensíveis, com os ouvidos bem abertos, para essas ordens que o Espírito Santo nos dá. Efésios 3,16, que Ele vos conceda, com a riqueza da sua glória, a força de se manterem interiormente firmes e seguros pelo Espírito. Isto é outra tarefa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá-nos firmeza e dá-nos segurança e encoraja-nos. É Ele que nos mantém sempre firmes e seguros. E se nós passamos a nossa vida sempre a sentirmos inconstantes na fé, inseguros, não estamos firmes, estamos sempre com medo de alguma coisa, peçam ao Espírito Santo. Porque isto é tarefa do Espírito Santo. O Espírito Santo traz ousadia. Retira o medo e traz ousadia. O Espírito Santo traz firmeza. O Espírito Santo traz segurança. O Espírito Santo traz-nos constância nas nossas vidas. Passamos a ser constantes na fé. É tarefa do Espírito Santo. Oh, igreja, acorda e desperta para aquilo que o Espírito Santo quer fazer no meio de ti. O Espírito Santo está cá para trabalhar na nossa vida e para nos dar aquilo que Ele tem preparado para nós. Estamos nós acordados e prontos para receber as bênçãos que o Espírito Santo nos quer entregar? Às vezes vivemos vidas assim medíocres, vidas com deficiências. Deficiências, ou que eu chamo de deficiências, estas inconstâncias na fé. Mas o Espírito Santo quer nos entregar algo muito mais poderoso. Porque é tarefa dele, é tarefa do Espírito Santo. Efésios 4:3. Esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. É o Espírito Santo que mantém a nossa unidade. É tarefa do Espírito Santo manter a unidade entre todos nós. Se nós dermos lugar ao Espírito Santo, isto tem que acontecer numa igreja. Quando não acontece, algo vai mal no reino da Dinamarca. Conhecem esta expressão? Quando isto não acontece, algo vai mal. E há falta de Espírito Santo. E há falta de nós darmos lugar ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que mantém a paz entre todos. Entre o seu corpo. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita no vosso interior? Pois é.
nós tornámos-nos morada do Espírito Santo, desde que Ele desceu. Desde o momento em que Ele nos batizou, que Ele entrou dentro de nós somos o templo do Espírito Santo. Cuidado, é muito importante isto. Nós somos a casa, a morada do Espírito Santo. Se nós tivermos a nossa casa suja, nem vou continuar. Cuidado. Cuidado como é que vocês têm o templo do Espírito Santo. Como é que eu tenho o templo do Espírito Santo? Como é que nós todos temos o templo do Espírito Santo? Porque é lá que Ele habita, dentro de nós. Romanos 8:26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda a nós que somos fracos. Com efeito, nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito pede a Deus por nós com gemidos indescritíveis. O Espírito Santo ora por nós. Vocês sabiam disso? O Espírito Santo ora por nós. O Espírito Santo intercede por nós. Muitas vezes nós não sabemos como orar como convém. Nós não sabemos pedir como convém. Não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo intercede por nós de forma correta, da maneira correta. Muitas vezes não é da maneira que nós queremos. Mas o Espírito Santo sabe como há de interceder por nós. E às vezes até o faz com gemidos. Porque está em grande dor. Porque está em grande dor. Com gemidos indescritíveis. Mas Ele intercede sempre de forma correta a Deus por nós. Porque Ele sabe o caminho todo. E Ele sabe que aquele caminho que nós estamos a ir não é um caminho que vai dar lá muito sucesso no fim. Portanto, Ele ora de forma correta. E Ele intercede por nós de forma conveniente. João 15:26. Quando vier o defensor que vos hei de enviar junto do Pai, o Espírito de verdade que procede do Pai, Ele há de dar testemunho acerca de mim. É outra tarefa do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre dá testemunho de Cristo a nós. Testemunha de Cristo a nós. Em João 3, de 3-6, é aquela história de Nicodemos, em que Jesus diz a Nicodemos como é que que era importante nascer de novo, não é? E Nicodemos pergunta-lhe, como é que um homem idoso pode voltar a nascer? Pode entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus lhe respondeu, fica sabendo que só quem nascer da água e do Espírito é que pode entrar no reino de Deus. O que nasce de pais humanos é apenas humano, mas o que nasce do Espírito é espiritual. Mais uma vez, é dito na palavra de Deus que nós nascemos da água, que é o batismo, mas nascemos do Espírito. E nós só estamos salvos quando nascemos do Espírito. Porque a outrora, até aquele dia, o Espírito está morto, mas o Espírito tem que ser vivificado para voltar a entrar em contacto com Deus. É desta forma que se faz a conexão novamente com Deus. É assim. É só com o nosso Espírito vivificado. E quem faz isso é a obra do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 fala sobre os dons. Assim como um corpo é um só e tem muitas partes e todas elas, apesar de muitas, formam um só corpo, assim acontece também com Cristo. Todos nós, judeus ou não judeus, escravos ou livres, somos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo e todos recebemos o mesmo Espírito. Então aqui diz-nos que nós recebemos todos o mesmo Espírito, seja judeus ou não judeus, seja escravos ou livres. Todos nós recebemos o mesmo Espírito, todos nós somos batizados quando somos de Cristo, não é? E depois os dons, diz lá no mesmo capítulo 12, o Espírito manifesta-se em cada um para o bem comum. Isto é muito importante retermos. O Espírito Santo, Ele manifesta-se a cada um de nós sempre para o bem comum. Os dons que Ele nos dá, os dons que Ele reparte a cada um, é para o serviço da comunidade, é para o serviço da igreja, é para o serviço do corpo, é para o bem comum. Dentro daquela lista toda que nós sabemos dos dons, há apenas um dom que é para a nossa própria edificação, que é o dom das línguas. E esse nos edifica, e muito, certo? Mas não edifica mais ninguém, só a mim. Todos os outros dons edificam o corpo. Mas Paulo ainda vai mais longe e diz assim, se vocês quiserem edificar os irmãos com as línguas, então acrescentem-lhe a interpretação. Se vocês lhe acrescentarem a interpretação, então também podem edificar os vossos irmãos. Não é? Coisa maravilhosa, não é? Mas é o Espírito Santo que reparte a cada um os seus dons para que nós possamos servir uns aos outros. É tarefa do Espírito Santo. Tudo isso é tarefa do Espírito Santo.
Então, nós vemos em outros capítulos, em outras passagens, que é o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que nos orienta. É o Espírito Santo que nos conduz. Às vezes nós estamos indecisos em escolhas que temos que fazer. Temos uma dúvida. Eu escolho isto ou escolho aquilo? Há decisões importantes na nossa vida e às vezes nós ficamos com dúvidas. Não é? O que é que devemos de escolher? A esquerda ou a direita? E ficamos indecisos. Peçam ao Espírito Santo, porque é função do Espírito Santo. É ajudar na escolha. É ajudar a guiar. É ajudar a orientar. Isto é tarefa do Espírito Santo. Portanto, quando isto acontecer na vossa vida e vocês se encontrem com dúvidas, orem ao Espírito Santo e peçam, guia-me, orienta-me, ajuda-me a ouvir a tua voz. Vocês sabem que nós, eu costumo dizer que nós não temos um sexto sentido, como se costuma dizer, não é? As mulheres têm um sexto sentido, um sétimo, um oitavo, às vezes, não é? Mas nós não temos um sexto sentido. Nós, filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo, que funciona em nós como uma campainha. Vocês já experimentaram isto? Já ouviram a campainha a tocar? Eu ouço muitas vezes a campainha a tocar. Quantas vezes nós não ouvimos esta campainha a tocar? Às vezes encontramos-nos numa situação delicada em que estamos a fazer algo que nós nem devíamos estar a fazer. Vocês não sentem a campainha a tocar? Oh! E é uma coisa que nos confronta e que nos deixa perturbados. Que nos deixa não confortáveis. Sem paz. É a campainha do Espírito Santo. Não sabiam? O Espírito Santo tem uma campainha e ela toca muitas vezes para nos avisar, para nos orientar, para nos dizer ei! E se nós estivermos atentos, com o nosso ouvido atento, nós vamos ouvir esta campainha montes de vezes na nossa vida. Para acabar, então, para além de todos os frutos que o Espírito Santo opera em nós, a alegria, a paz, a paciência, isso é a obra do Espírito Santo, produzir em nós todos esses frutos. Ele também escolhe pessoas. Nós vemos lá na história de Atos que ele separou Barnabé e Saulo e que ele disse mesmo, o Espírito Santo disse, separem-me Barnabé e Saulo para que eles vão e cumpram a missão para que eu os escolhi. Estejam atentos, porque quando alguém for ter convosco, ou o pastor, ou o líder do ministério, e vos disser, olha, não quero juntar-te a este ministério para servires a Deus aqui na igreja, sabem lá vocês se não é o Espírito Santo que falou ao pastor ou que falou ao líder daquele ministério e que disse-me, separa-me o Samuel, porque eu quero que ele venha trabalhar para aqui. Ou separa-me a Liliana, porque eu quero que ela faça isto ou faça aquilo. Cuidado. E orarmos sobre o assunto, porque não sabemos nós se o Espírito Santo falou mesmo à vida do pastor, à vida do líder do ministério, e é por causa disso que ele está a falar convosco. Porque o Espírito Santo separa pessoas. O Espírito Santo disse, separa-me Barnabé e separa-me a Saulo, para que eles vão e cumpram a missão que eu escolhi. Cuidado. Deixem-se encher do Espírito de Deus. E fiquem cheios do Espírito Santo e comecem a pregar a mensagem de Deus com ousadia. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus e não impeçam a ação do Espírito. Vamos ficar em pé, vamos terminar. Muitas coisas haveriam de dizer. Isto foi uma corrida. Uma corrida para falarmos sobre o Espírito Santo. E então, resumindo, quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores e nos leva a encontrarmos com Jesus. É o Espírito Santo que nos convence que somos filhos de Deus e que fomos perdoados e que opera em nós a regeneração do Espírito. É através do Espírito Santo que entendemos o que é espiritual e o que é natural. E aí a Bíblia começa a fazer sentido para nós. Porque nós temos o Espírito e o Espírito nos explica as coisas espirituais. Pessoalmente, o Espírito enche-me, fortalece-me, encoraja-me, perco a timidez, ganho ousadia, guia-me, orienta-me, conforta-me, aconselha-me, intercede por mim junto do Pai. Algumas vezes permite-me coisas, algumas vezes impede-me de fazer certas coisas. Mas o Espírito Santo produz frutos em mim. E no corpo, o Espírito Santo capacita-me com dons para eu edificar os outros e me mantém em paz e em unidade uns aos outros. Isto são algumas das tarefas que o Espírito Santo faz
em nós e no meio da sua igreja.